Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já leram O Alienista, de Machado de Assis? Grande escritor. Talvez um dos maiores do Brasil, quiçá do mundo. A história é a história do Dr. Bacamarte, um alienista, que era como se chamavam os psiquiatras à época, e ele resolve na cidade separar as pessoas normais das pessoas doidas. Aí ele cria um local chamado a Casa Verde e começa a internar uma pessoa, internar outra pessoa, internar outra pessoa, internar outra pessoa. Quando você vê, ele internou todo mundo. E quando percebe que a lógica dele virou loucura, ele faz o mais inusitado, ele se interna. Aí eu pergunto para vocês, e se a Casa Verde for um dashboard? Fica a pergunta, ok? Bom dia. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o Machado de Assis para conversar com vocês. Não tem meu nome ali, mas eu só olho, mas tem um coraçãozinho trans, então serve para mim. E eu trouxe um cara do século XIX para falar sobre coisa digital que ele nem viveu, porque esse cara conhecia muito sobre o comportamento humano. E a gente vai falar hoje sobre isso. A gente vai fazer um exercício com o livro do Alienista, imaginando que o Alienista fosse um livro sobre UX, sobre design digital, sobre o que nós fazemos no nosso trabalho. E normalmente, assim, quem já assistiu uma palestra minha deve saber que eu gosto de trazer pensadores para conversar com a gente. Então, eu vou botar uns slides de alguns pensadores que eu acho legal para vocês. Eu não vou ler o slide, eu só vou dizer para vocês o que esse sujeito está falando. Porque eles falaram há muito tempo, às vezes, né? Foucault já não está entre nós, né? A AIDS levou ele. E quando ele fala o que está escrito nesse slide, ele está dizendo o seguinte, está 0 a 0 aqui, já acabou minha palestra ou não começou o reloginho? Então, gente, o que o Foucault está falando para a gente é o seguinte, a realidade é criada por nós. Nós somos pessoas extremamente poderosas, porque na hora que alguém pega, te dá uma explicação maravilhosa para você fazer um site para ele, e você faz o contrário, ele gosta, porque ele não sabe o que ele está explicando também, o poder é seu. Você criou uma realidade que aquele sujeito vai usar e que outras pessoas vão ver. Então, a gente tem que sempre ter atento para isso, né? A gente cria realidades o tempo inteiro. Nós somos senhores da realidade e senhoras da realidade. E eu dividi a palestra em blocos, porque a gente está falando de um livro, né, que o Nando Uchoa, cantor e ator, fez aquele vídeo para a gente. E aí eu fiz um slide um pouco diferente, porque esse slide permite que eu pense o que eu estou fazendo aqui em cima, se eu esquecer alguma coisa. Então, isso é uma pausa para eu dar um respiro. Então, vamos começar a falar sério agora. E a gente entra dizendo que no século XIX era um sanatório a Casa Verde. Atualmente pode ser um site, pode ser um app, pode ser uma pesquisa, pode ser um dashboard bonito que você faz para alguém. Tudo isso pode ser uma casa verde no mundo digital. E se essas casas verdes no mundo digital existem, e a gente imaginasse que esse sujeito trabalhasse com design hoje em dia, com produtos, fosse um PN, a gente veria que o Alienista, na realidade, não é um livro sobre a loucura, ele é um livro sobre pessoas, ele é um livro sobre normatizar pessoas, ele é um livro sobre entender quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa faz, o que ela vai fazer e como que a gente vai sobreviver a isso. Se ele é um livro sobre isso, eu acho que a gente faz isso em produto digital o tempo inteiro. A gente está imaginando cenários, jogando pessoas dentro desses cenários e apertando o cenário para que a pessoa caiba ali dentro. E aí nós chegamos no bloco 2, que eu chamei de dashboards, em homenagem aos nossos manezinhos, ao bloco 2. E aí Pierre Bourdieu está falando uma coisa muito interessante, gente. Quem já assistiu um curso meu de criatividade aqui dentro, levanta o braço. Quem assistiu, uma pessoa, 2, 3, legal. Quem assistiu um curso meu de criatividade ouviu eu explicar o que é ensino que foi inventado na Revolução Industrial. Então, o que ele está dizendo para a gente é que tudo que a gente julga ser natural hoje, a sociedade nos conformou a acreditar que aquilo era natural. Não existe nada natural. Absolutamente nada. Você imagina que os seus tataravós, de todo mundo que nasceu na Grécia Antiga, se você tem parente na Grécia, seu tataravô, ele deu para alguém para aprender o que era sexo. Isso não era considerado homossexualismo. Você entregava as crianças para um cara mais velho comer, e depois ele sair comendo alguém. Isso era básico da sociedade. Já quando chegou na época da Rainha Vitória, isso se tornou proibido. Então a gente vai normalizando, normatizando e criando sociedades diferentes. É isso que ele está nos dizendo, né? Se você parar para pensar, a ironia disso é que a gente também normaliza, normatiza e vai criando mecanismos para construir isso o tempo inteiro. E a gente pode dizer, de certa forma, que o nosso sanatório é um dashboard.
Ou seja, qualquer instrumento que nós usamos para funilar pessoas, para criar métricas de pessoas, para demonstrar o que a gente acredita sobre pessoas, a gente está construindo isso o tempo inteiro. E o que eu acho legal, isso aqui está definido, quando a gente fala, é que se a gente está definindo aquilo que importa, a gente também está definindo o que não importa. Toda vez que eu crio uma opção, existe uma outra opção que eu não utilizei. Aqui, no caso, a gente tem que lembrar disso. E se a gente define e a gente importa como importa a nós, e se nós somos criadores de poder e nós podemos fazer isso, vocês já viram a responsabilidade enorme que vocês têm na mão toda vez que vocês sentam com o squad que vocês estão fazendo alguma coisa? E eu diria poder enorme na mão de tornar as coisas mais humanas. E eu não queria que vocês achassem, com o que eu estou falando, com o que vocês vão ver depois, baixando o artigo que eu escrevi sobre a palestra, que eu estou contra método. Método eu acho uma coisa super legal. É legal você ter método, é legal você ter métrica, é legal você fazer pesquisa, é legal você fazer tudo isso. Mas o que a gente tem que entender é que o Bacamarte também fez, e ele internou uma cidade inteira. Então a gente pode ter uma intenção ótima do que a gente está fazendo, mas pode dar errado. E na hora que dá errado, gente, vai ter um ponto de virada. E quando chega esse ponto de virada, é aquela hora que nós mandamos tanto naquilo que a gente acredita que é correto, que a gente começa a conversar assim, né? A gente começa, tá o squad reunido, o pessoal está naquele papo lá, né? O usuário não entendeu, vamos educar o usuário. Gente, eu acho essa frase fantástica quando eu ouço, né? E aí você fala, não, empurra daqui, dali a coisa vai dar certo. Eu fico pensando, cara, eu acho que toda reunião de um squad não é sobre o que a gente sabe, é sobre o que a pesquisa está escondendo, porque toda pesquisa tem dois lados, o que eu estou vendo e o que eu não estou vendo. E a gente está muito habituado, né, a se estimular pela empáfia do conhecimento, né? Você sai de uma faculdade, sai de um curso técnico, sai de qualquer porra que você fez na vida, desculpem que eu sou grosseiro, eu falo palavrão pra caralho. Você sai de qualquer parada aí da vida e você já, empáfia do conhecimento, sei pra caramba, mano, nessa galera, eu sei o que eu estou fazendo. E aí o risco é enorme, que é o poder que você tem na mão, de saber exatamente o que você está sabendo. E eu tenho certeza absoluta, né, que a intenção dele era ótima. Só que o que acontece com as intenções boas, né? Quando a pessoa tem uma boa intenção, a gente pode virar uma nota no app. A gente pode ter alguma coisa que fala se a gente serve ou não, né? A gente pode estar num aplicativo bancário e descobrir que nós não servimos para aquele banco porque existe uma nota feita. Ou você já deve ter recebido aquele e-mail do Serasa, acabaram de consultar a sua nota de sei lá o quê. Você nem sabia que estava no Serasa, mas ele te manda e-mail seguidamente, né? O seu score pode ter mudado. Cara, a gente virou isso, a gente virou números. E se a gente virou números, a gente chega no bloco 3, e agora eu queria dar alguns exemplos do que nós estamos falando até agora, porque eu acredito que a minha fala hoje pode estar meio confusa. Então eu resolvi dar exemplos do que eu falei até agora, e nenhum exemplo vai ter nada a ver com o que eu vou falar depois, porque eu vou falar sobre o passado, não sobre o presente, do que eu vou falar na hora que se tornar passado novamente. É um rolo tremendo. Mas para a gente começar, eu trago o Tarleton. O Tarleton fala uma coisa que eu acho fantástico nesse livro dele, que todos vocês deveriam ler e que tem na bibliografia. O que ele está dizendo é o seguinte, gente. Nós achamos, temos a empáfia, quando a gente pega um aplicativo, a gente acha que a gente está usando. A gente não está usando, a gente está sendo moldado por ele. Eu já vi menina na rua olhar para um cara e fazer assim para a amiga dela. Quer dizer, você está sendo moldado pelo app o tempo inteiro. Então, toda vez que você cria coisas que você faz, aquilo está transformando você. O ser humano está sendo tão moldado que esse tipo de musculatura está começando a dar muito mais problema, porque o pessoal anda na rua tipo Walking Dead, né? Todo mundo com a cabeça assim, andando e olhando o seu celular. Nós estamos sendo moldados e é isso que ele está falando. Isso significa, gente, que nós somos clusters. Na realidade, a gente transforma todo mundo em cluster, tipo Netflix. Nós somos um cluster no Netflix. Aí você vê uma parada, ele arranja uma parada igualzinha se você bota o dedinho para cima. Aí ele arranja parada parecida com aquilo, você fica. Cara, isso pode ser muito conveniente, você pode achar do caramba esse algoritmo, mas culturalmente a gente está tirando o direito das pessoas escolherem aquilo que é melhor para elas. Quando culturalmente nós começamos a tirar o direito das pessoas escolherem para elas, nós estamos encolhendo toda a possibilidade que a gente tem de cultura. E isso acontece quando a gente larga o lado humano de fora. Falando agora de aplicativos, vai ter alguns que vão aparecer aqui com o dedinho para cima, ou seja, o imperador salvou. Dedinho para baixo, já era aquele aplicativo. Eu escolhi um de cada exemplo, porque todas as empresas que eu falar mal não precisam me contratar, mas as que eu falar bem podem gostar. Então, eu contrabalanceei caso eu perca meu emprego. Se a sua empresa estiver na lista, lamento muito, eu vou continuar gostando de todos vocês. O meu nêmesis, né? Todo mundo sabe que eu odeio o Spotify. Quem me conhece sabe que a minha relação com o Spotify é conflituosa. Eu odeio o Spotify. E como eu odeio o Spotify, ele vai ser o meu primeiro exemplo, porque eu pesquiso o Spotify há mais de 12 anos. E outro dia eu peguei a banda punk
Punho de Maim, tocando Dandara, e fui ver o que ele me sugeria depois. Aí ele me sugeriu Ana Castela. Eu falei, cara... Aí eu fiquei pensando, aquela mulher do anúncio do Vivo, que usa aquela porra daquela roupa forta-cor meio violeta, que era casada com um lourinho que comeu outra mulher de sobre ele, eu falei, cara, essa mulher deve ser punk. Eu fui ouvir, eu falei, puta que pariu. Aí eu resolvi pensar, bom, se ele botou essa mulher que é sertaneja depois de um punk, eu falei, vou botar Simone e Simaria. Ele me sugeriu o Leonardo depois. Eu falei, cara, não sei nem se o cara tá vivo. Aí eu falei, beleza, eu vou apelar. Aí eu botei Os Inocentes, Clemente, os maiores guitarristas que a gente tem no punk rock brasileiro. Botei Os Inocentes, ouvi o que ele sugeriu depois, Britney Spears. Eu falei, cara, todos nós sabemos que a Britney perdeu a inocência dela do caralho, raspou o cabelo, ficou meio punk, mas a música é aquele popzinho merda pra cacete ainda, entendeu? Com todo respeito para quem gosta dela. Ou seja, essa curadoria que ele nos oferece só está favorecendo a eles e aos donos deles, tocando o que eles querem cada vez mais. E aí, dedinho para cima para os franceses, Cobus e os americanos do Bandcamp, que eles têm curadoria humana. Você pode entrar no Bandcamp e ouvir as 30 músicas mais do Robert Smith The Cure. Tem um playlist lá, feito pelo Robert Smith The Cure. Você pode ver pessoas fazendo playlists e eles utilizam o algoritmo para te botar em contato com essas pessoas que têm gosto similar a você. Então, é um lado humano sendo visto. Então, você quer ouvir música legal? Pode olhar no Cobus ou você pode olhar no Bandcamp. Vai ser muito melhor para a sua vida, por exemplo. Seguindo em frente, nós temos o Banco BV para baixo dele. O Banco BV tem uma coisa que eu achei fascinante. Você quer receber R$500. Você, camisa preta, legal. R$500 você quer receber. Aí você entra no Banco BV e você quer saber o quê? A sua chave Pix, para receber dinheiro. Na hora que você aperta, ele fala assim, tem que fazer reconhecimento facial. Aí começa aquela desgraça que a luz tem que estar correta e você está assim, gente, eu uso óculos. Reconhecimento facial tem que tirar o óculos. Outro dia eu estava tentando reconhecer, meu filho olhou e falou, porra, tu está enquadrando o gato, não é você. E ele não me reconhecia, e eu já desesperada, querendo receber R$500 de Pix, não entrava de jeito nenhum aquela parada. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou descobrir atendimento. Nenhum. É aquele lugar, aquele loop que você entra sem saída. Depois de entrar no loop sem saída, eu falei, vou simular um empréstimo, ver se ele faz. Gente, ele faz empréstimo só com a senha. Eu falei, isso é uma estratégia fantástica, eu não posso ter dinheiro, mas eu posso fazer empréstimo. Então, quer dizer, isso é um atendimento fantasticamente bom para qualquer ser humano. Você não tem acesso a nada. Em contrapartida ao Nubank. O Nubank, você está com algum problema, aí você entra no chat e aparece uma pessoa lá. Eu acho que é a mesma pessoa que tem vários nomes, sabe? Andréia Martins, Valéria Cristina, sempre tem um nome composto assim. E ela chegou e, oi, Olivia, tudo bem? Você está bem? Tudo tranquilo? Eu falei, eu estou, e você também. Aí vem aquela conversa amena, não ia falar palavrão, amena, e você fala alguma coisa e efetivamente ela te responde depois. Ou seja, eles botaram um humano na jogada, ou botaram um agente de bom pra caceta. Você jura que é um ser humano do outro lado. Seguindo os exemplos, a gente tem esse aqui. Esse é péssimo. Mas, apesar de péssimo, eu amo esse aplicativo, por uma coisa só. Toda vez que eu estou viajando, eu viajo muito a trabalho, eu chego no hotel, abro esse aplicativo, porque ele me estimula a sair do hotel e procurar um lugar para comer. Porque na hora que eu abro o aplicativo, ele me geolocaliza. Aí me geolocalizou, São José do Rio Preto. Falei, legal, eu sei que eu estou lá. E aí eu vou apertar o botão para saber o que tem para comer, ele fala assim, casa ou trabalho? Pô, eu estou no hotel. Aí eu tenho que botar um endereço, eu tenho que cadastrar um endereço para poder ver onde eu estou. Eu não tenho a mínima ideia do endereço do hotel. Aí eu abro o Google e pergunto, o que é que tem uma punk velha para fazer em São José do Rio Preto? Ele me fala, eu ligo para o Zili. Zili, o Lacanche é bom? É bom, vai. Aí eu fui para o Lacanche, me diverti para cacete e voltei para o hotel. E eu faço isso em todas as cidades que eu vou. Então o iFood, na realidade, as dificuldades dele estimulam você a comer comida de verdade, sabe? Não tem ninguém dirigindo moto, correndo pela cidade, tendo problemas pela cidade. Melhorou? Bom, se vocês não me ouviram até agora, vocês perderam uma palestra excelente. Eu tenho certeza porque eu estudei pra caralho para fazer essa merda, sabe? Seguimos e temos um aplicativo de comida fantástico. Quem for no Rio de Janeiro tem que comprar no Zona Sul, mesmo que não precise de comida, gente. Porque na hora que você entra, ele tem aquelas fotos tão legais, ele tem umas carnes de vaca tão legal que você jura que a vaca morreu para você comer ela, entendeu? Você é uma coisa feliz. A vaca falou, come as minhas coxas que você vai adorar. Eu estou falando de vaca morta e fazendo filé, para a gente não confundir o tipo de palestra aqui. O Zona Sul é perfeito para esse tipo de coisa. Frutas maravilhosas, verduras fantásticas. Você bota alface e tomate dentro do seu carrinho, ele já oferece a cebola, já imagina uma coisa clássica. Chega uma hora que você tem que botar o seu CEP para ele saber a compra. Você bota o seu CEP, ele fala, olha, Paracambi do Sul ainda não tem loja, mas quando chegarmos, vamos guardar o pedido para você e fazer. Quando tem o CEP legal, ele fala qual é a loja mais próxima, quem vai te entregar e você entra no pagamento. Ou seja, ele respeita as suas etapas e aquilo que você está querendo fazer. O Zona Sul é super legal. Não ganho nada dele para falar isso, tá? E aí a gente tem o Wellness Hub. Gente, o Wellness Hub é uma coisa.
Porque o Wellness Hub é o aplicativo ideal para quem gosta de jogar aquelas porra daquele joguinho que você fica meia hora apertando o botão assim. Porque tu chega na porta da academia, você está a 1 metro da academia, tem que apertar 4 vezes para entrar. Aí entra o negócio e fala assim, apresente na porta da academia e entra. Você apresenta na porta da academia, não, a senhora tem que preencher o contrato. Eu falei, que contrato? Eu tenho um contrato com a... Não, a senhora tem que assinar. Gente, eu vou contar uma coisa, eu vou descer para ser mais íntimo. Eu estava em Londrina viajando. E eu fui numa academia chamada Force One. Eu estou lá na academia Force One, cheguei na porta, pá, não, a senhora tem que preencher o contrato, assinar sei lá o quê. Eu fiquei 38 minutos na porta. O contrato tinha 10 páginas e o cara imprimiu. Eu tive que assinar todas as páginas do contrato. Aí depois ele me deu um papel sobre privacidade de dados. O papel estava escrito que o estacionamento tinha direito de saber informação. Eu falei, mas eu vim a pé. Não, mas isso aí é só proforma. Como é que é proforma? O cara vai saber tudo da minha vida e eu não tenho nem carro. Aí ele falou, depois me deu um que eu tive que botar sim, 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 não, 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 que era um negócio médico. Moral da história é a seguinte, eu entrei tão puta naquela academia que eu fui para uma esteira, eu gosto de fazer esteira, eu peguei uma esteira que tinha um garotão lindo atrás de mim, foi a única vez que eu desejei a morte numa esteira, que eu falei, eu caio morta aqui nessa parada, vai espalhar silicone para tudo é lado e eu ainda levo o cara comigo, vai ser o pânico. Eu andei 1h30 na esteira querendo morrer para dar um caos naquela academia, entendeu? Que o Wellness Hub é impressionante. E um outro detalhe dele legal é quando você não sabe onde é a academia, ele bota assim, você está a 270 metros. Mentira, 270 metros se fosse uma linha reta. Na hora que você entra na cidade, dá uns 500, 600. Então, tem esse outro lado. Né? E a contrapartida dele é o Menovation. Vocês deveriam conhecer isso, porque isso é um app para menopausa. E mulher em menopausa, com todo respeito, nós ficamos meio irritadíssimos. Então, você já tem um aplicativo para esse tipo de pessoa. Cara, ele é fantástico, porque a homepage é você que faz. Ele só te dá sugestões, você vai personalizando o que você quer. Ele conversa com você o tempo inteiro e ele realmente se sente que ele está cuidando da sua saúde. Então, ele é um sucesso absoluto porque ele humanizou uma coisa que para muita gente é difícil. Seguindo um pouco mais, a gente tem... Cara, esse aqui eu chamo de olímpico. Esse aqui é o olímpico por causa do seguinte. Você imagina que o Alfredo Guimarães da Rosa, ele tem uma cachorra chamada Pepita. E a Pepita foi para o banho e tosa, um poodlezinho, pequenininho, aquelas merdinhas pequenininhas, e ela estava com um corte na barriga e ele recebe um WhatsApp. A Pepita não pode tomar banho sem uma autorização por escrito porque ela está com um corte na barriga. Manda uma foto, aí o cara é designer, computador, está ali no home office dele, ocupado. Pô, assinar digitalmente no Digital Gov. Ele entra, se logou, pô, apertou, na hora que chegou, foi assinar, você tem que ser prata. Aí você já entra em pânico, tu fala, cara, a Daiane foi prata com mortal carpado, eu não consigo nem saltar da porra do chão. Aí você já pensa, vai ser difícil ser prata. Aí tem um botão lá, ser prata, você aperta, você cai numa página do governo que muda o logotipo a cada governo, eles mudam, nem inventam logotipo novo, nome não, alguém está ganhando muita grana com essa história. Aí você entra ali, não tem explicação nenhuma do que é ser prata. Quando você consegue assinar um negócio, já chegou a mensagem no WhatsApp que você não viu. Pepita, só banho semana que vem, o senhor perdeu o seu slot aqui dentro da companhia. E a Pepita não toma banho. Mas o governo faz coisa boa, gente. A carteira digital de trânsito, com 3 toques, você faz o que você quiser. Ela só tem 3 funções. Você pode ver os veículos cadastrados, você pode ver os condutores e as infrações. Eu nunca vi infração, porque eu acho legal você acordar de manhã com seu copinho de café, abrir o correio e ter uma infração e você começar a culpar o mundo que ela não é sua. Você vê no app é muito frio, sabe? Perde essa intimidade do papel, se rasgar aquele negócio, jogar na cara do vizinho, sabe? Mas é muito legal que 3 toques você faz qualquer coisa dentro do app. É um app pensado para a gente, para acontecer coisas rápidas. Se a gente segue um pouco em frente, nós chegamos no bloco 4. Tem uma hora no Alienista, por favor, eu pediria para vocês levantarem o dedo, quem leu o Alienista, ou leu o resumo que foi mandado, ou sabe quem é Machado de Assis, ou sabe quem sou eu que estou numa palestra. Bastante gente, bastante gente. Foi subindo os braços. Eu falei alienista, teve uma feliz ali, 3 tímidos atrás, eu tive que ir subindo o score para a filmagem aqui, acharem que vocês leem literatura brasileira, e não aquelas bostas de amei até ontem, ele se separou de mim, depois se separou de novo, e vem aquelas sequências que viram um filme do Netflix. Chega uma hora e interna a cidade inteira. Quando ele interna a cidade inteira, é bom a gente lembrar de uma coisa que Clifford Geertz falou. O Geertz está nos dizendo uma coisa muito simples. Quando nós reduzimos pessoas a comportamentos, a vida não vai funcionar. E se a vida não vai funcionar, vamos saber o que é a definição de normal, gente. Normal é uma palavra que vem do grego e do latim normalis e vem de normos. Normos é a régua do pedreiro. É a régua que forma ângulo reto. Então, a palavra normal significa que você forma um espaço onde o que está dentro daquilo é a norma, é normal, é aceito. E a gente faz isso com o usuário o tempo inteiro. A palavra já é estranha. E um exemplo disso que eu acho fantástico, dessas normas que a gente não entende o preço, não entende nada do que está acontecendo, é o Uber. O Uber criou uma norma fantástica, se você parar para olhar.
Você está paradinho, você mora na rua Visconde de Pirajá, 45, terceiro andar. Você está na sua casa, chama o Uber para ir para a rua Senhor dos Passos. Botou o nome, apertou Comfort e entra no elevador. À medida que você vai descendo e chega no térreo, ele olha assim, a sua tarifa mudou porque mudou o endereço. Fala, cara, não muda o endereço, eu estou no mesmo lugar, só que mais baixo. Então, eles têm endereço, muda por altura, né? Você vê, a Uber não tem avião, mas ela muda endereço por altura. Aí você chega embaixo e aparece aquele reloginho dela, dizendo que em 1 minuto o carro está na sua porta. Eu não sei se a Uber se inspirou no Tom Cruise na Missão Impossível ou o contrário. Vocês já viram que no Missão Impossível, quando bota o reloginho de 30 segundos, tem 10 minutos daquela sequência? Porque o Uber é igual, né? Ele bota 1 minutinho e você está a 10 ali. Aí na hora que você acaba, era R$41 a corrida, você chega na Senhor do Passo, a corrida foi R$44,70. Se você tenta entender o que está escrito na corrida, tem até tempo de espera. Você fala, mas eu esperei 9 minutos. O cara não esperou nada, mas eles te cobram. Eles estão sempre te cobrando algo. Ou seja, eles criam uma norma que você não tem a capacidade nunca de estar ali dentro da forma que você achou que você ia estar. As pessoas fazem isso direto dentro da nossa área. E, gente, quando isso aqui acontece, e eu tomei a liberdade de botar o Machado vestido de Sherlock Holmes, você entra em pânico. Quando a norma, ninguém entende o que está acontecendo, você está sempre preocupado de estar quebrando aquela norma. Você não sabe qual é a norma, você não sabe o que você está fazendo, você não tem ideia do que pode acontecer, e você entra naquele estado de pânico. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer aqui? E aí eu trouxe para vocês, isso aqui, gente, é vaca premiada em concurso interior de Minas Gerais. Esse é o meu lindo chatbot de fluxo de atendimento. Isso aqui é do caramba. Você faz no Miro, faz essas paradas. Quem já fez um fluxo sabe como é que é. Isso aqui, na realidade, se ampliasse, estava tudo direitinho, tá? Aí eu fiz esse fluxo, defendi esse fluxo, falei, perfeito, chatbot vai ser ótimo. 2 semanas de chatbot, eu vou conversar com o saque. E aí, 70% dos atendimentos estão caindo para a gente. Só 30% está indo no fluxo. Falou, a culpa é do usuário. Ele ainda não entendeu como funciona, né? Isso é o clássico. O usuário é culpado porque ele não entendeu. Segunda semana, 80% tá. Mas você não dá o braço a torcer e você cria explicações fantásticas para a pessoa que o seu fluxo é lindo. E as pessoas que veem esse fluxo te convidam para dar palestra, dar aula sobre o fluxo. Você mostra, o pessoal, pô, que fantástico, ela sabe fazer esse tipo de coisa. Mas não serve para porra nenhuma, porque o usuário não entendeu. Mas a gente faz uns fluxos lindos para o usuário não entender. E aí vem essa aqui que eu acho muito legal, gente. Minha avó russa me falava o seguinte, talvez por ser russa. Quando você usa uma palavra estranha para definir alguma coisa, a coisa não vai dar muito certo. Eu acho que opt-out é uma função tão importante no nosso mundo que eu acho que deve ser que nem diretor de... Tem gente que dirige trailer. Tem diretor de trailer, o cara não é do filme. Eu acho que a gente deve ter designers especializados em opt-out, porque eles conseguem fazer umas coisas tão fantásticas que você já nem lembra que estava tentando cancelar a assinatura. O cara vai te levando para caminhos tortuosos, cada vez te oferece uma coisa. Você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Você não tem ideia do que você está fazendo ali dentro. E a gente inventou uma palavra linda para isso. Gente, como é que o cliente vai fazer opt-out? Não pode, ele tem que comprar antes de sair. Aí você começa a normatizar a vida de alguém que só quer ir embora. E a gente tem uma outra palavra que eu acho fantástica, que é outlier, né? Outlier, que pode ser back user, end user, back edge, tem vários nomes que falam isso, e nós costumamos chamar de situação anômala, usuário anômalo. Aí quando alguém mais capial pergunta, o que é um usuário anômalo? É um pontinho fora da curva. Mas será que ele é um ponto fora da curva? Qual o tamanho da sua curva, né? Na Aramis, a nossa curva, às vezes, teve alguns problemas. A gente tem um histórico de compra do cliente. Então, o vendedor aperta o histórico, aparece todas as roupinhas que aquele cliente comprou. E a gente tinha uma linha para botar um negócio, e eu falei, ó, não está dando certo, porque não dá para ver o tamanho. Quando costume, PV e tal, era muito grande a explicação da roupa, você não viu o tamanho da roupa que o cara comprou, e o interessante é saber o tamanho. Aí eu virei e falei, nós temos que consertar isso, botar mais uma linha. Não, vai estragar o design, vamos diminuir o tamanho. Eu falei, pô, daqui a pouco o cara não vê, para que ter uma função que você não vê? Então eles botaram para 1.10, esquecendo que no Brasil, 62% da população brasileira tem um problema de visão. Então você diminui o ponto, não resolve, o design não resolve. Você tem que começar a pensar, o ponto fora da curva pode ser tudo que você tem. Se você acha que um gordinho é ponto fora da curva, o Brasil é um país obeso, 78% da população brasileira está fora do peso. Então a gente tem que começar a olhar esses pontos fora da curva e saber quem está fora da curva, sou eu ou é o ponto? Às vezes vale a pena a gente pensar. Porque depois que a gente tem o ponto fora da curva, a gente senta naquelas reuniões de squad que eu acho fantásticas e a gente decide o que vai ter dentro do app. E cada um defende a sua decisão. Cara, tira isso, não, isso não serve para nada, o cara não precisa disso. Por que ele não precisa? Você já vendeu alguma vez? Não, mas ele não precisa. Porque se eu fosse vendedor, ele não precisava. Você começa discussões empíricas e você determina o que é bom e o que é ruim, sem ter a mínima base para fazer aquilo, ou você tem aquela pesquisa clássica de 8 usuários, que eu acho uma coisa fantástica, gente. Em Florianópolis, se você fizer uma pesquisa com 8 usuários no centro-leste para saber quem vai ganhar a prefeitura, vai ser a esquerda.
Se você fizer no alto da Felipe Schmidt a 4 quadras, vai ser à direita. Então, 8 usuários não serve para porra nenhuma. E o pessoal continua fazendo pesquisa com 8 usuários, porque um babaca americano falou que 8 usuários não resolve porra nenhuma. E aí você fica decidindo as funções que você dá por causa de um americano que taca bomba no Irã, que fode todo mundo, arrebentou a Venezuela e que ameaça entrar aqui no país. Vamos decidir se eles vão invadir a gente. Vai se fuder, ele e vocês. Mas tem... Muito obrigada. Mas nós temos um pensador brasileiro que tem uma solução para isso. E o pensador brasileiro não teve som, ferrou, o som não entrou, tinha a música tocando, o pensador brasileiro que falou isso, o Raul Seixas, falou isso, gente. Vamos largar de ser normal. Se a música tocasse, ele ia falar, enquanto você se esforça para ser... Tinha musiquinha, mas não tocou. Esse antídoto tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro quando a gente trabalha com produto digital, gente. Raulzito, do lado de vocês, vai fazer com que o produto de vocês seja cada dia melhor. E aí chegamos no bloco 5º, que é o plot twist, e é aquela hora que eu começo a fazer narração de corrida de jockey, que o tempo está acabando. Eu vou começar a falar um pouco mais rápido para poder botar todos os slides e vocês assistirem a palestra inteira. O plot twist lá foi com Bacamarte, chega à conclusão, se a cidade inteira é louca, que o louco é ele, como o Fernando nos falou. E aí, gente, quem eu trago para vocês é Clifford Geertz. Ele está falando uma coisa legal, gente. Não dá para você viver um mundo sem se envolver com ele. Não dá para você ficar sentado no seu home office e resolver o que vai acontecer com o vendedor que está vendendo coisa na Paraíba. Não dá, gente. Você tem que se envolver com aquele mundo, você tem que saber o que as pessoas estão fazendo. Porque, às vezes, a gente pode chegar a uma conclusão que é triste, mas é aquela coisa, será que o problema é o usuário? Ou será que o problema sou eu e a forma como eu estou olhando para esse usuário? Será que o problema não é o meu sistema? Será que o problema não é a pesquisa que eu fiz com 8 usuários? Será que o problema não é o meu stakeholder insistindo que o cara é daquele jeito? O problema pode não ser o usuário, a gente tem que começar a levantar essa realidade na vida. Porque o Bacamarte, ele acabou se internando sozinho. E designer se interna o tempo inteiro, gente. Quando você se irrita que alguém levanta uma questão que não levantaram antes, você está se internando. Quando você pega uma pesquisa para defender o seu ponto de vista, você está se internando. Toda vez que você não olha para fora e você olha para o seu umbigo e decide que ele é mais bonito do que o resto, a gente está se internando. E a gente faz isso o tempo inteiro. Se vocês lembrarem de papos que vocês tiveram em happy hour, quando saiu para beber com alguém, qualquer coisa, você vai ver que tem vários papos desses. Porra, sacanagem, ficou tudo direitinho, o cara quis mudar aquela porra toda. E aqueles... Você está se internando. Você está irritado com algo que você não deveria estar. E aí nós chegamos ao bloco 6, onde chega o final da nossa palestra, e tem um nome em latim. Quem não fala latim vai descobrir durante o bloco o que significa esse nome. E aí eu abro o bloco com Bruno Latour, peguei uma frase bem grande dele, que basicamente ele está falando o seguinte, vocês querem saber quem é o culpado? Sim ou não? Aponta. Se você fez a porra do sistema, se você trabalha, se você é do squad, a culpa é de quem? De vocês. Então, começar a assumir as nossas culpas do que a gente está fazendo de errado. E não defender as nossas culpas, trazendo um monte de coisa que garanta um emprego para a gente. E lembrar sempre o seguinte, gente, o X é convivência, é conveniência. Não é sobre dados, é sobre pessoas. Então, vê que legal o que o Pinterest fez. O Pinterest criou um filtro por pessoas, por tipo de corpo. Então, você chega lá, você tem um corpo X, você aperta, ele filtra para você. Isso é conveniência, é entregar para o usuário o que é humano. Eu estou dentro de um aplicativo, não tem ninguém comigo, mas eu me reconheço dentro daquele aplicativo realmente. Então, você vai e aperta. Isso é o X. O X não é aquele diabinho, né? Eu botei o Simão Bacamarte ali colorido, apontando para você, não é aquele diabinho que vem e fala o que é certo, o que é errado para você fazer. E a gente tem antídoto para isso. E o antídoto são 5 coisas. Primeiro, qual é o contexto real do que você está fazendo? E veja a realidade. O que você está fazendo? Qual é o contexto real? O contexto nunca é um resumo. O contexto nunca é um pedaço do que a gente acha que é. Ele, às vezes, é muito maior. Quais são as exceções que existem dentro do seu sistema? Quem são os pontos fora da curva? Quem são os anômalos? Talvez eles sejam grande parte do seu sistema, seja aquilo. Porque se você parar e você olhar que você está cortando 45%, 46% da população que poderia usar o seu sistema, que você considera não usuários, alguma coisa está errada. Quão transparente é o seu sistema? Quão fácil é você descobrir que você é prata? Qual é a facilidade que você tem de apertar um botão e achar realmente aquilo que a pessoa precisa achar naquele momento? Quanto tempo ele gasta para isso? Quanto tempo você prende ele ali?
O outro é o respeito. Vocês imaginam se o Wellness Hub mudasse a frente dele, em vez de estar escrito assim, apresente na porta e entre para fazer ginástica, escrever assim, olha, teoricamente vai dar para entrar, mas se não der, a pessoa vai te dar um contrato, vai ficar horas aí parado para entrar. Você saberia ver a realidade. Aí você podia se programar. Eu quero fazer uma hora de ginástica, tenho que entrar às 7, vou às 4 da manhã para o negócio. Tranquilo. Mas funcionaria, você seria um cliente mais feliz. E a outra coisa é escuta, escuta real. Escutar é o ver o corpo inteiro da pessoa em movimento quando ele está usando aquilo. Nós somos animais que nos emocionamos, somos animais que temos sentimentos o tempo inteiro. Escutar é olhar todo o que você está fazendo. Você vai fazer uma pesquisa com o usuário, olha para o usuário. Dentro da Aramis, a gente faz pesquisa com 4 pessoas. Um está sentado fazendo a pesquisa do app e conversando com a pessoa no telefone. Outro está parado num canto da loja, olhando a pessoa utilizar. Um outro está parado, olhando para as pessoas da loja, o próximo, como é que ele está reagindo. E depois a gente olha um quarto para olhar os caras que já fizeram a pesquisa. Quando a gente senta, a gente conversa sobre aquilo. Porque às vezes você pega um vendedor irritado que ele não está prestando atenção no que está fazendo. A opinião dele realmente não é válida. Ou você pega um que está muito bom. Ou você ouve o que eles estão conversando depois sobre o que eles fizeram ali. Você começa a validar muito mais. Ou seja, a escuta não é só você fazer e certificar a pesquisa, é olhar o sujeito com quem você está pesquisando. É saber realmente quem ele é. Não é oferecer $40 para fazer uma pesquisa e o cara pega os $40 feliz e às vezes nem sabe o que está fazendo aquilo. Tem gente que vive de pesquisa. E toda vez que a Casa Verde nasce para a gente, é quando a gente tenta curar o humano real. Quando a gente tenta curar aquela pessoa que nós transformamos numa persona no momento. E a gente acha que isso é real. Ele não é real. A gente não pode curar ninguém que é real. E como a gente não pode curar que ninguém que é real, eu trouxe o Machadinho a cores, assim, bem rindo e feliz, porque eu já subverti a vida dele em várias palestras, fiz até um álbum defendendo que Capitu nunca traiu ninguém. Eu tenho um álbum de música em que eu defendo Capitu o tempo inteiro, então eu posso subverter ele e deixar ele colorido. E eu diria para vocês, se Machado de Assis estivesse aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que ele falaria o seguinte para vocês sobre design. O usuário não é desvio, desvio é o produto que parou de ouvir, gente. Na hora que o seu produto parou de ouvir, na hora que o seu produto parou de responder a toda a míriade de seres que podem utilizá-lo, o desvio está ali. O desvio não é o usuário. Não é eu defender que eu estou certo e que os usuários estão errados. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. E isso é o que o alienista traz para a gente, se a gente imagina que o Alienista é um livro sobre produto digital. A minha palestra acabaria por aqui, só que a minha palestra não vai acabar. Por quê? Não que eu queira ficar aqui em cima, que está quente pra cacete com essas luzes, mas porque eu tinha que botar um slide no começo, mas para botar aquele filme, para vocês verem, eu botei o slide para o final. Todos nós vamos ter que fazer um slide falando alguma coisa da gente. E aí o slide é meio padrão assim. Aí no slide, eles pediram para eu botar uma foto que me represente, uma frase que eu gosto, um disco, um livro, um filme e uma foto. Só que eu sou a Oli. Eu não tinha capacidade de escolher um livro e escolher um disco. Então eu botei mais disco e não botei filme, porque eu acho uma merda você ficar sentado numa televisão olhando filme. Então eu trouxe outras coisas. Na frase, eu trouxe Steven Biko. Cara, eu acho essa frase perfeita, porque se você tem 2 pessoas no Estado brigando contra o Estado, um escreve e matam, e o outro era um terrorista botando bomba e prendem. Então, cara, e o que foi preso depois, começa a ler o que mataram, e vira o maior presidente que a África já tem, que é o Nelson Mandela, esse cara escreve bem pra caramba. E o que ele fala tem a ver com aquela foto ali é a Candelária no Direta Já. E ele está falando isso. A mente do oprimido é uma arma poderosa na mão do opressor. Ali o brasileiro não estava sendo oprimido. Ali a gente começou a se livrar da ditadura. Foi povo na rua. É bom a gente lembrar disso, né? Não ser oprimido. Eu acho isso importante. E aí depois ele pediu para botar livro. Aí eu botei esse livro aqui, que é Freya Stark. Freya Stark é uma mulher fantástica que ninguém conhece, que em 1870, ela está nessa foto, sentada nesse burrico, ela atravessou o Afeganistão, o Paquistão, parte da Arábia, onde nenhum homem é sozinho, e ela fazia guias turísticos. Ela viajava e os guias turísticos dela são livros existencialistas fantásticos, porque ela respondia às pessoas que mandavam carta para ela nos livros, e ela foi para lugares até que nunca foram mapeados e ela mapeou. E era uma mulher que fazia tudo isso sozinha, no máximo com um guia, e andava por tudo isso, cara. Essa mulher é mais do que pioneira. Ela fez coisas que homens não tinham coragem de fazer, escreveu livros fantásticos que ainda estão à venda e que ninguém conhece. Então vale a pena ver Freya Stark, que é aquele livro. O outro livro que eu tenho aqui é O Mundo Funk Carioca, do Hermano Viana, escrito em 1989, que influenciou a minha vida acadêmica e profissional até hoje, porque ele foi o primeiro cara que ele olhou uma cultura que ninguém conhecia, foi lá, mexeu o caldeirão e começou a mostrar para a gente que as culturas existem, que elas se produzem, que elas se autorreproduzem. A gente tem que entender isso. E a gente, quando está aplicando alguma coisa, a gente está mexendo com a cultura de alguém. Então, a gente tem que olhar como ela se produz, como ela se autorreproduz.
e eu, graças a Deus, tive o prazer de ser aluna dele. E o meu último livro é que nem a Saltschul, que é o mesmo sobrenome dele, que é o Carlos, que para mim é a melhor tese já escrita de antropologia, e eu tenho uma inveja incrível dele ter escrito isso, porque a escrita dele é maravilhosa e a minha fede. Inclusive, quando tem congresso de antropologia, eu vou na sala só para ouvir ele falar. Eu não entendo nada de pesca, de antropologia da técnica, mas eu vou lá e fico ouvindo ele falar porque é fascinante. Ele é uma pessoa excepcional. E eu tenho inveja dele, então esse livro para mim é importante. Minha banda predileta, Cocteau Twins, a pessoa que eu mais ouço tocar. Há 6 meses que eu ganho um selo do YouTube Music, dizendo que eu sou o ouvinte que mais ouço entre 5 milhões e 200 mil pessoas, a Rania Rami, e o melhor disco já feito na história para mim, que, cara, o Clube da Esquina é perfeito. Então, eu botei isso. Para me representar, eu botei uma foto da minha descendência, porque no momento que eu tive uma descendência, para a minha religião, eu me tornei um ascendente. Ou seja, eu tenho que ter uma vida mais reta, mais correta, para poder limpar para eles o caminho do que vai ser. Porque eles é que vão, a nossa descendência é que vai tornar cada vez melhor o mundo que a gente vive. Então, eles me representam muito mais de qualquer foto, porque eu estou aqui na frente, ao vivo, a cores e siliconada para vocês. Então, precisava botar uma foto minha. Certo? E aí, agora, eu posso encerrar minha palestra e agradecer a vocês estarem aqui. Obrigada.